o Lula falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é... Ele disse que Marina tem sempre o apoio dele. Isso tem muito a ver com essa conversa que a gente estava tendo, Gabriel, sobre se foi uma falha de articulação por parte do governo ou se foi intencional o governo deixá-la sozinha. O senador Jacques Wagner sabia que tinha uma única ministra de Estado presente no Senado Federal naquele dia, deu uma passadinha naquela sala. Ele deu uma passadinha na sala e saiu. Como diria aquele personagem. Isso não é acidental. Isso não é acidental. E depois lançou aquela nota dizendo que os ataques foram no calor do debate, né? Não, exatamente. Quer dizer, e eu estou falando do senador Jacques Wagner porque ele é o líder do Senado, o líder do governo no Senado. O senador Randolfo Rodrigues, que é outro que poderia falar em nome do governo, também não estava lá. Ele é líder do governo no Congresso Nacional. A posição do Randolfo é muito transparente. O Jacques Wagner foge de se posicionar. O Randolfo não, ele é muito claro a respeito de o que ele pensa. Ele ele se queixa do Ministério do Meio Ambiente por estar criando obstáculos para a perfuração de petróleo na faixa equatorial do Amazonas. E eu acho que é um debate que a gente tem que ter mesmo, tudo mais, tal. O problema é o seguinte, como é que eu vejo essa situação? Lula foi eleito por uma frente ampla. Parte desta frente ampla existe, em parte dessa frente ampla, é composta por um grupo que é desenvolvimentista. Outra parte dessa frente ampla é composta por um grupo de pessoas extremamente preocupadas com esse hábito humano de ficar jogando petróleo no ar. Por quê? Porque está sobreesquentando o planeta. Porque está sobreaquecendo o planeta. E isso é um debate, isso é um embate insolúvel, porque ou você cava petróleo e desenvolve o país com a grana da Petrobras, da grande Petrobras, tal, que é o discurso desenvolvimentista, principalmente na esquerda, ou então você para de jogar carbono na atmosfera. A questão da foz do Amazonas não tem absolutamente nada a ver com isso e tem tudo a ver com isso. Não tem nada a ver com isso porque o que está emperrando, no fim das contas, é o fato de que o Ministério das Minas e Energia se recusa a fazer o estudo necessário para que o IBAMA possa liberar aquela obra. Sem esse estudo, os técnicos do IBAMA, que podem ser judicialmente responsabilizados por qualquer coisa que eles assinem, ficam com receio de assinar a liberação da obra porque, peraí, a gente não tem estudo, a gente não sabe qual impacto que esse troço pode ter. Quem vai ser processado sou eu. Quem vai fazer a grana, sei lá, vai ser a Petrobras, vai ser a Total, vai ser a Shell, vai ser a Esso, vai ser... A Esso não existe mais, mas o que for. Então você tem esse embate. Luiz Inácio Lula da Silva é um dos principais caras fazendo pressão sobre o IBAMA. E, no entanto, ele não pode demitir a Marina, como aconteceu por conta de Melo Monte. E, diga-se de passagem, Marina Silva tinha razão a respeito de Melo Monte. Aquele troço foi uma obra caríssima, empobreceu barbaramente a região, trouxe tráfico de drogas para a região, transformou Altamira num dos lugares mais violentos do estado do Pará, para não produzir quase nada de energia elétrica. Aquela obra é um desastre desenvolvimentista, pelo qual os desenvolvimentistas deviam pedir desculpas e eles fingem que a coisa não aconteceu. E a Marina falava desde o início, olha, essa obra não vai funcionar, vai fazer um estrago na região. E o que o Lula estava falando na época, Gabriel, você lembra? Pô, fica impedindo essa obra porque tem um sapinho lá. E não era o sapinho, né? Não era só o sapinho. Mas esse era o discurso do Lula. O Lula é um desenvolvimentista. Ele não acredita nesse papo de preservação ambiental. Quer dizer, acredita. A não ser que atrapalhe o desenvolvimento econômico do país. A não ser que trabalhe as superobras que têm que ser construídas e tudo mais. Diga, Gabriel. Tem um ponto aí que é importante, que é o eleitorado da região norte. Ele tem um papel nesse xadrez, que você já teve em Belém, em Manaus, assim, para nós aqui no Sudeste, na hora que você fala assim, gente, mas a Zona Franca de Manaus, será mesmo que o maior potencial de biodiversidade no planeta tem como principal indutor econômico um ambiente de produzir moto para exportar?
com subsídios de monta. Isso faz sentido? Só que na hora que a gente abre essa discussão, nós vamos ouvir, vindo lá daqueles lugares, o seguinte: não querem que a gente tenha emprego também? Não querem que a gente trabalhe também? Isso é muito forte lá. Não só, né, no Amazonas, no Pará, como também, né, todos os estados da região norte. E o governo sabe que está falando com essas pessoas para manter esse quinhão eleitoral garantido, porque falar contra Zona Franca, falar contra esse desenvolvimentismo, é atingir muito com brutalidade esse eleitorado de maneira sensível. E trabalhar, né, Pedro, um Estado que invista em ferrovias e trens de alta velocidade, produção de energia por painéis fotovoltaicos, legislações que incentivem produção de ônibus que não utilizem combustível fóssil e sim energia elétrica. Tudo isso que me parece muito óbvio, né, nessa revolução industrial na quarta, nesse New Deal verde, né, que as pessoas falam que o planeta tem desde a pandemia, é difícil de ser percebido por um eleitorado. Então, a ideia de vamos trazer mais... O pré-sal, você lembra do pré-sal? O que foi assim, enquanto o mundo estava... Não, pera lá, vamos parar de... Singapura aprovando norma que não pode ter carro de poluição até 2030. Todas as regras que você vai ver sendo criadas no planeta são para evitar a poluição. E, assim, e o país que foi a porta da Eco 92 e que inaugurou nos anos 90 a introdução do debate da sustentabilidade na economia, essas regras todas, e que, ao meu ver, né, o grande potencial do Brasil enquanto personagem global é a biodiversidade, é a sustentabilidade, é o modal diferente de energia. Enfim, né, nós temos 90% de energia hidrelétrica, né, cara? Assim, nós já temos algumas vantagens competitivas fortes nisso. Só que na hora que você simplesmente leva para um discurso mais factual, há uma dificuldade de timing eleitoral. E comprometer o eleitorado da região norte, deixando eles à mercê. Porque nessa história de desenvolvimentismo, bolsonarismo e lulismo tem uma interseção pesada, né? A turma que gosta de uma chaminé com fumacinha, empresa é um negócio, né, de operário e tal. A Revolução Industrial chegou agora há pouco, né, aqui no Brasil. Tem gente que realmente vê o nosso potencial econômico. Gabriel, me diz uma coisa. Né? Economicamente, qual é a diferença entre Geisel e Dilma? Não, a Transamazônica certamente seria cantada em verso e prosa por muita gente, né? É o que encontro, ou seja, quando eu vejo a coisa do agro é pop, né? Eu acho muito divertido, assim, não, porque o agro e tal, a balança comercial realmente está sendo salva pelo agro. Mas a economia brasileira é totalmente urbana, cara. O PIB brasileiro, 90 e tantos por cento está concentrado em regiões urbanas. Há uma ideia grandiosa por causa do saldo da balança comercial em relação ao aplauso da gente ser exportador de commodity, que é um negócio assim, é quase a briga do Dom Pedro II com o Visconde de Mauá, né? Não, a vocação desta nossa nação é ser agropecuária. E o Visconde de Mauá lá, vendo tudo que está acontecendo no Reino Unido, não, pera lá, ferrovia, iluminação, industrialização, desenvolvimento, né? Só que o desenvolvimento dos nossos dias é conhecimento, produção acadêmica, nós estamos, né, nas fronteiras da inteligência artificial, estamos falando aí de uma eliminação completa de empregos nos próximos anos pela ausência de qualificação. Então, há um problema nesse governo de frente ampla, como também enfrentava o governo semáforo lá na Alemanha, né? Assim, na hora que se coloca os verdes com os social-democratas e tal, vai ter sempre aquela dificuldade de quem está muito preocupado com a geração de emprego, mas com uma geração de emprego de curto prazo, né? Ele vai atender uma demanda ali de salário e tal, imediata, visando a eleição, mas a longo prazo o Brasil perde competitividade, né? Perde profunda competitividade. Eu sinto que esse é um dos dilemas desse governo. Aliás, Pedro, me permita,
o que eu sinto é que há um vazio profundo num campo político brasileiro a partir de uma coisa que você disse aí. As pessoas conseguem perceber que há um campo claríssimo, não democrático, não respeitador da imprensa livre, dos direitos, das liberdades civis, mas esse campo tem junto com ele a ideia de um Estado eficiente, de uma diminuição de carga tributária, da valorização do empreendedorismo, reticências. Do outro lado, nós temos um discurso grandioso em relação à democracia, às liberdades, ainda que seja uma democracia eleitoral e não uma democracia liberal, mas um profundo apego a uma irresponsabilidade fiscal, a uma política econômica empoeirada, envelhecida. A política habitacional deste governo e do BNH da ditadura são idênticas, né? Assim, qual que é o campo que está faltando? A ideia é dá para conciliar Estado democrático de direito e responsabilidade fiscal, né? Dá para você ser a favor de liberdades civis e cuidar das políticas públicas baseadas em evidências com o objetivo de diminuir a diferença social. O problema deste governo, especificamente quando a gente entra nesses temas, é justamente porque não há dúvida que ele venceu conquistando as pessoas que tinham e têm o valor da democracia em grande monta, em grande escala, mas falha miseravelmente ao tentar entregar para uma parcela que também elegeu esse governo, e claro, para toda a oposição, um resultado na macroeconomia e no dia a dia, no cotidiano do brasileiro que está buscando uma mudança na ordem das coisas. Como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático? Uma questão assim da democracia é que ela demora para apresentar resultados. A democracia estava, aos poucos, e concretamente, melhorando a vida da população. Não estava? É claro que estava. Mas um dos efeitos disso, por incrível que pareça, é a frustração. Acabou, porra! Temos ódio à ditadura, ódio inútil.